Indonésia. A luta pela alma do Islão. A 1 de outubro de 2005, num restaurante em Bali, um turista australiano tinha a sua câmara de vídeo ligada enquanto se sentava para jantar com a sua família. Na mochila deste jovem indonésio encontravam-se explosivos no interior de cartuchos. Com o interruptor no seu cinto, ele detonou a bomba. Morreram 25 pessoas e mais de 100 ficaram feridas, a maior parte de nacionalidade indonésia. Os alvos não eram os indonésios, mas os estrangeiros. Por que razão é que os indonésios foram atingidos? Somos nós que estamos de luto. Na guerra contra o terror, a Indonésia demarca-se dos restantes países. Tem mais muçulmanos do que qualquer outra nação do mundo, mais do que todo o Médio Oriente em conjunto. E durante décadas foi considerado um modelo do Islão, como uma religião compassiva, tolerante e inclusiva. Mas nos últimos anos, a Indonésia transformou-se num alvo e num campo de recrutamento para militantes muçulmanos determinados em travar uma guerra santa global. O conflito entre a sua longa tradição de tolerância e o crescimento dramático de forças fundamentalistas torna a Indonésia num campo de batalha único na guerra de ideias sobre a forma como o Islão deve ser interpretado. Na Indonésia, a religião é moldada pela cultura e tradições do povo. Temos mais de 300 grupos étnicos. Não é possível existir apenas uma vertente do Islão. Na Indonésia existem muitas interpretações do Islão, mas apenas uma é pura. Abu Bakar Bashir, um clérigo radical islâmico, é considerado o líder espiritual do grupo terrorista indonésio Jemaah Islamiyah. Existem fações influenciadas por aqueles que estudaram na América, mas eles ensinam uma perversão do verdadeiro Islão. O Islão e a democracia nunca poderão coexistir. No Islão, todas as decisões são baseadas na vontade de Allah. É uma alacracia. Enquanto a democracia é baseada naquilo que as pessoas querem, no Islão, Allah detém todo o poder. Não precisa do consentimento das pessoas. O desafio da Indonésia para o século XXI é demonstrar que a democracia e o Islão podem coexistir. Estendendo-se ao longo do Equador, desde a extremidade sul da Tailândia até ao norte da Austrália, situam-se as 18 mil ilhas que compõem a Indonésia. É a quarta maior nação do mundo, com uma população de cerca de 240 milhões de pessoas, em que mais de 210 milhões são muçulmanos. Quase todos são muçulmanos sunitas. A Indonésia é um país enorme, localizado numa zona extremamente estratégica. Mas mais importante do que isso é o facto de tratar-se de uma experiência na democracia muçulmana, que, caso venha a ter sucesso, poderá ter ramificações para outras partes do mundo. Se os Estados Unidos querem instituir a democracia no mundo islâmico, particularmente numa altura em que estão a ganhar cada vez mais inimigos devido às suas desventuras em lugares como o Iraque, então a Indonésia ganha uma importância acrescida. A República da Indonésia obteve a sua independência dos holandeses em 1949. Depois de uma campanha brutal e sangrenta contra o Partido Comunista Indonésio, o general Mohamed Suharto estabeleceu uma ditadura militar em 1965 que durou 32 anos. Sob o seu regime corrupto, os radicais islâmicos foram perseguidos e encarcerados. Alguns fugiram do país.
Em 1998, durante a crise económica que abalou a Ásia, o regime de Suharto desmoronou-se. A democracia começou então a dar os seus primeiros passos. Isto permitiu que os militantes muçulmanos regressassem e se reorganizassem. A introdução da democracia em 1998 é uma faca de dois gumes. Por um lado, deu-nos mais liberdade. Mas esta liberdade não é uma liberdade apenas para os bons, mas também para os maus. E temos de aceitar esse facto. Os atentados bombistas a 2 clubes noturnos em Bali, em outubro de 2002, ficaram apenas atrás do 11 de setembro como o ataque terrorista mais mortífero da história moderna. Um aviso surpreendente de que o terrorismo ao estilo da Al-Qaeda se tinha espalhado até ao Sudeste Asiático. Ouviram-se pessoas a gritar por ajuda durante toda a noite. Todos corriam de um lado para o outro e havia corpos por todo o lado. Havia pessoas sem braços, sem camisa e a arder. Parecia que estava a sonhar, mas não era nenhum sonho, era a realidade. Morreram 202 pessoas, a maior parte australianas, seguindo-se os indonésios em número de vítimas. 10 menit itu akhirnya dia dengar ledakan, kakaknya dia nanya sama juga sopir taksi. O meu marido era um taxista e esperava à porta dos clubes por passageiros. Agora o que irá acontecer a mim e aos meus filhos? Preferia ter sido eu a morrer. Tenho sempre medo quando penso no futuro. Que teria eu de fazer para o futuro do meu filho? A minha missão era comprar o carro e uma tonelada de explosivos. O nosso alvo é a América e todos os seus aliados em todo o mundo que estejam contra os muçulmanos. Usámos a primeira explosão como manobra de diversão. O estrondo fez com que as pessoas fugissem do clube noturno para a rua. E assim que saíram cá para fora, o carro armadilhado explodiu. Foi por isso que houve tantas vítimas na estrada. Amrozi, Ali Gufron, Imam Samudra, peças-chave durante o ataque, encontram-se agora no corredor da morte. Abu Bakar Bashir, o clérigo indonésio, foi professor e guia espiritual de muitos membros da Jemaat Islamiyah, o grupo terrorista responsável pelos atentados de Bali. Apesar de negar qualquer envolvimento, não censura o ataque terrorista. De certa forma estou realmente agradecido, porque os bombistas fizeram aquilo em que acreditavam, ou seja, a jihad. Trata-se de atos de retaliação e são uma luta para nos defendermos a nós próprios e proteger o Islão dos seus inimigos, especialmente dos judeus e do regime de Bush. Mas, na minha opinião, a escolha que fizeram em atacar uma área não militar foi errada. Autoexilado na Malásia durante a ditadura, regressou à Indonésia em 1998, quando as novas liberdades democráticas lhe permitiram regressar e restabelecer a sua liderança. Bashir foi julgado por acusações relacionadas com os atentados, mas foi libertado da prisão 2 anos depois devido a um detalhe técnico. A curta sentença foi vista por muitos no Ocidente como uma prova de que os oficiais indonésios eram demasiado brandos em relação ao terrorismo. Mas, replicaram os indonésios, estavam apenas a fazer cumprir a lei, como todas as democracias devem fazer. Nós trabalhamos com base na lei. Se prendermos pessoas, temos de levá-las a tribunal. Segundo sei, algumas das pessoas que estão presas em Guantánamo, por exemplo, nunca irão a tribunal. É muito diferente, creio eu. Nós não podemos fazer isso.
Não podemos fazer isso. Apesar da libertação precoce de Bashir, a polícia antiterrorista indonésia foi incrivelmente eficaz. Foram presas mais de 200 pessoas com ligações aos atentados de Bali. E a Jemaah Islamiyah, que tinha laços com a Al-Qaeda, sofreu um revés significativo. Mas o terrorismo não pode ser vencido apenas através da aplicação da lei. Temos de ir até à raiz deste terrorismo. E penso que os maus ensinamentos são a causa principal. Existem mais de 17 mil internatos islâmicos na Indonésia. Salvo raras exceções, ensinam uma interpretação moderada do Islão. Mas a mais famosa de todas é a escola Al-Mukmin, em Java Central, conhecida como Negruki. A razão pela sua notoriedade reside no facto de vários dos seus diplomados terem estado envolvidos nos atentados de Bali. Atualmente, Negruki acolhe cerca de 1.600 estudantes do ensino primário e secundário. O diretor da escola é Wahudin. Ensinamos disciplinas que abrangem várias áreas, incluindo autoajuda, capacidades políticas e como vir a ser um mujahidin, um lutador. Lutar para realizar o potencial de cada um e possuir o melhor conhecimento e melhor trabalho para maximizar as suas capacidades. Ensinam sobre a jihad? Ensinam a interpretação da... Claro que sim. A jihad faz parte do nosso programa de ensino. O Santo Alcorão contém muitos versos acerca disso. É claro que nunca ensinamos os nossos alunos a fazer atentados à bomba, mas talvez os bombistas estivessem a tentar fazer passar uma mensagem. Porque é que a América o pode fazer e nós não? Sou contra isso, mas não posso censurá-los. Até as formigas, se forem pisadas, ripostam. Quando eu andava na escola, o espírito de jihad era muito forte. Ainda me recordo das canções árabes, das canções do Médio Oriente, que encorajavam as pessoas a fazer a jihad. Enquanto adolescente, Uda Ismail foi companheiro de quarto de um dos bombistas de Bali. Negruki segue um estilo mais árabe, um ensinamento mais wahhabista. Ensinam a purificação do Islão e adotam uma interpretação literal do Alcorão. O fundador de Negruki, Abu Bakar Bashir, é de descendência árabe. Grande parte dos indonésios acredita que aqueles que tiveram descendência árabe são bons muçulmanos, porque estão próximos do profeta, próximos de Meca, ou seja o que for. É uma crença bastante comum aqui. Como muçulmanos, precisamos de saber distinguir entre cultura árabe e islão. Para se ser um bom muçulmano, não é necessário seguir o estilo árabe. Existem culturas diferentes na Indonésia, que descendem do nosso passado hindu, mas também da nossa religião local. É a nossa tradição. Por exemplo, aqui as mulheres não usam o véu, uma prática comum na sociedade árabe, mas que não existe aqui, porque o papel das mulheres é muito importante. Por isso, quando o fundamentalismo chegou e tentou introduzir o véu, introduzir a segregação entre os homens e as mulheres, para nós é como se fosse uma coisa estranha. Na Indonésia, o Islão é muito mais tolerante, porque temos várias influências das culturas locais. Culturas hindus, tradições hindus, mas também budistas. Os muçulmanos, neste país, olham para os judeus e para os cristãos como nossos parentes. Porque Moisés, Jesus Cristo e Maomé são descendentes de Abraão. O próprio Alcorão diz que os muçulmanos não devem discriminar um grupo de seres humanos em relação ao outro.
A violência não está nas nossas raízes. Temos uma longa tradição de respeito. Mas o que alguns destes radicais indonésios fizeram foi basicamente sequestrar o significado do Islão. Neste momento, o que precisamos de fazer é contrariar a ideia, a ideologia dos militantes islâmicos. Precisamos de fazer uma enorme campanha. Requer um tipo de doutrina que respeite a vibrante cultura local. As vibrantes tradições culturais da Indonésia são uma oposição formidável ao movimento radical. As formas de arte ancestrais, como os bonecos de sombras e grupos de gamelan, sempre prosperam com o Islão, tal como outros costumes e crenças. Isto deve-se em parte à forma como o Islão aqui foi introduzido. Ao contrário de outras regiões muçulmanas, o Islão disseminou-se pela Indonésia não pela conquista e coerção, mas através do processo pacífico de relações comerciais com as nações muçulmanas vizinhas. O Islão não está na nossa raiz, enquanto povo. O Islão chegou à Indonésia através do comércio e também se misturou com a cultura local. Se olharmos para um espetáculo de fantoches, os nossos antigos pregadores islâmicos usavam os fantoches como um instrumento para disseminar o Islão. Trata-se de uma abordagem cultural em vez do uso da força do Islão, como a espada, como um Islão imposto à força. É por isso que o Islão na Indonésia tem sido visto como um Islão pacífico e moderado. Teve origem no Médio Oriente, mas tem coabitado aqui na Indonésia com muitos outros cenários culturais diferentes. Em Solo, na ilha de Java, situa-se o Palácio do Rei Pakubuwono, cuja família governou a região durante séculos. Apesar de se opor a muitas crenças muçulmanas, a tradição dos pequenos reinos e sultanatos continua. Hoje, o palácio ainda recebe um cortejo anual de objetos sagrados, liderado por búfalos de água albinos, que se julga possuírem poderes sobrenaturais. Yang di mana saya tidak bisa menjadi orang Arab. Eu não posso ser uma árabe. Embora seja muçulmana, continuo a ser javanesa e estou ligada à minha própria cultura. A princesa Murtia é irmã do atual rei Pakubuwono XIII. Dizem existir um só Deus, mas nós também acreditamos nos 4 guardiães da terra. A rainha do Mar do Sul é a guardiã mais importante deste palácio. Certas pessoas dizem que é uma coisa mística, por isso é proibido pela religião. Mas trata-se de uma opinião errada, porque não deixamos de ser muçulmanos por causa disso. As cerimónias são javanesas, mas aqueles que rezam são islamitas. Nos arredores de Jakarta existe um palácio moderno que possui uma grande coleção de animais exóticos. É a casa e o local de trabalho de Ki Jokobodo, um conhecido xamã. Os ritos que ele executa seriam considerados como uma blasfémia insultuosa por muitos muçulmanos árabes, mas a tradição dos curandeiros místicos, que muitos queriam possuírem poderes paranormais, remonta aos tempos pré-islâmicos na Indonésia. Jokobodo é um muçulmano que reza 5 vezes por dia e já fez a peregrinação a Meca mais de uma vez. É regularmente visitado por outros muçulmanos, a quem ele lê o futuro e faz ou remove feitiços. As pessoas que vêm até aqui provêm de vários círculos da sociedade. Do círculo religioso, do círculo das celebridades, do círculo da elite política e até do círculo da classe baixa. Tenho rituais para fazer com que as pessoas se apaixonem por outras, para elites corruptas que não querem ser apanhadas, para aqueles que cometeram adultério e não querem ser descobertos, para aqueles que são estúpidos e querem ser espertos. Este jovem muçulmano está a aprender a importância da perseverança, descascando um coco com os seus dentes. Eu não idolatro espíritos, mas a presença dos espíritos é criada por Deus. E como muçulmano, venero apenas um Deus. Jokobodo tem sido repreendido por alguns clérigos que o acusam de ser um herético, embora nunca tenha tido nenhum problema sério.
Mas outros muçulmanos heterodoxos estão a passar por experiências diferentes. Em Jakarta, o Salão Stardust organiza um evento anual onde travestis vindos de todo o país competem pelo título de Miss Travesti Indonésia do ano. Na Indonésia, o costume de homens se vestirem como mulheres tem vários séculos. Rituais executados para as cortes reais por sacerdotes travestis conhecidos por bisu tinham fama de aumentar a fertilidade e a prosperidade. Os Warok são travestis que atuam em peças tradicionais. Hoje, estas práticas são aceitas na vida diária por cada vez mais indonésios. Não esperava ser o vencedor, porque todos os participantes são muito bonitos e talentosos. Agradeço a Deus por aquela noite e por ter vencido. Alguns destes travestis consideram-se muçulmanos devotos. Mas os membros da Frente dos Defensores do Islão discordam. O grupo radical islâmico conhecido por FPI tem um historial de invasão de locais que consideram ser contra o Islão. Soleh Mahmud juntou-se ao FPI quando era adolescente no liceu. É agora o secretário da secção de Jakarta, o centro de operações da organização. Alistei-me no FPI para ajudar a unir as pessoas, para lutar contra o declínio da conduta moral, a rejeição dos princípios islâmicos e a violência contra os muçulmanos. Primeiro pedimos aos políticos e à polícia para tomarem medidas, mas se não o fizerem, dirigimos-nos ao local de bastões em punho. Mas só como medida de precaução, porque por vezes as pessoas atacam-nos. Então vocês vão até lá e lutam? Sim, lutamos. Vocês gostam de lutar? Só quando não existe outra alternativa. Adoro protestar contra o concurso de Miss Travesti Indonésia. Todas as autoridades deram permissão para a realização do concurso. Mas isso é contra o Islão. Fiquei muito assustado porque eles estavam muito zangados e queriam parar o espetáculo. Depois amaldiçoaram-nos, praguejaram contra nós, condenaram-nos como se estivéssemos a ser condenados por Deus. Mas este é um país baseado na lei e não na religião, por isso não tinham o direito de fazer aquilo. Lalu saya katakan, memang ini bukan negara Islam, tapi juga bukan negara setan. Pode não ser ainda um Estado islâmico, mas não é de certeza um país onde as pessoas podem fazer tudo o que lhes apetece. Um dia as leis do Islão têm e irão tornar-se nas leis do Estado. Fundada em 1998, após a queda do regime de Suharto, a Frente dos Defensores do Islão afirma ter nas suas fileiras 15 milhões de jovens. O grupo não é uma organização terrorista e é, na verdade, respeitado por alguns indonésios como uma força vigilante e eficaz contra a imoralidade. O seu líder é o carismático clérigo Habib Rizik. Em sua casa, que é simultaneamente o quartel-general da FPI, parece ficar surpreendido por os americanos se interessarem no Islão na Indonésia. Não acredito que os americanos estejam interessados no Islão. Pensei que estivessem mais interessados nos judeus. Todas as notícias sobre o Islão nos Estados Unidos são más. A revista Time escreveu que a FPI é financiada pela Al-Qaeda. Ainda tenho a cópia dessa edição. Existe alguma verdade nisso? A verdade é que somos nós que os financiamos e não o contrário. Estão falidos e pedem-nos ajuda financeira. Por isso somos mais ricos do que Bin Laden. Então, em que é que vos posso ajudar? Habib Rizik explicou que o seu principal objetivo é influenciar o governo a aplicar as leis islâmicas baseadas na Sharia, mesmo que essas leis não façam parte do Código Penal.
Sim, lutamos para que a lei Sharia seja aplicada pelos muçulmanos em toda a Indonésia. Quando a lei for aplicada devidamente, já não haverá necessidade de fazermos o trabalho do governo ou da polícia. Mas se não existirem medidas por parte do Parlamento, do Governo, da Polícia, do promotor público ou dos juízes, que posso eu dizer? Quando a nossa religião é brutalmente atacada em frente dos nossos olhos e os responsáveis por fazê-la cumprir nada fazem, temos o direito de retaliar e acabar com o assalto às nossas convicções. A ausência de uma resposta contundente por parte das principais organizações muçulmanas indonésias tem levantado preocupações. Muitos visitantes estrangeiros sugerem que a parte mais moderada da sociedade devia chegar-se à frente e desafiar esses grupos radicais. Mas, para ser sincero, essa não é a forma de atuar dos indonésios no que toca a resolver problemas. Din Syamsuddin é o líder da Muhammadiyah, a segunda maior organização muçulmana do país, com mais de 30 milhões de membros. Se nós condenássemos o radicalismo islâmico, iríamos criar um conflito no seio da nossa comunidade. Haverá sempre um grupo na comunidade que se quer defender das novas culturas porque são sensíveis à imoralidade como produto da secularização e da liberalização. Mas somos uma grande família. E uma vez que eles fazem parte da nossa grande família, devemos estender a nossa mão e trazê-los para o caminho moderado. Mas a ideia de defender a sua religião vai além de atacar as atividades que consideram imorais. Serve também de base para atacar outros grupos muçulmanos que interpretam o Islão de forma diferente. A Ahmadiyya é uma seita islâmica que acredita que Maomé não foi o último profeta. Uma heresia para muitos muçulmanos. Uma série de ataques a seguidores da Ahmadiyya tem desafiado a imagem moderada e tolerante dos muçulmanos indonésios. O governo central em Jakarta tem-se mostrado relutante em atuar sobre os grupos fundamentalistas que não estão diretamente envolvidos no terrorismo. No caso da Ahmadiyya, foram efetuadas poucas detenções e quase nada foi feito para proteger o grupo. Na Indonésia, a religião desempenha um papel importante e isso é usado de forma muito inteligente pelos grupos mais radicais. Quando eles dizem, se não cooperarem connosco, se não lutarem pelos nossos ideais, iremos dizer às pessoas que não são bons muçulmanos. Este uso da religião como forma de obter apoio está a ter um impacto direto nas cidades e aldeias por toda a Indonésia. Os oficiais políticos e religiosos locais estão a criar leis e regulamentos baseados nos valores fundamentalistas islâmicos. Estão a ser criados regulamentos nestes sítios, devido à necessidade dos líderes locais transmitirem uma imagem devota, para serem vistos como pessoas próximas de Deus. E quando se está próximo de Deus, é-se uma boa pessoa e tem-se um certo nível de impunidade. É esta a estratégia dos radicais. Existe uma percentagem relativamente pequena entre os muitos distritos indonésios que têm sido afetada pelos regulamentos. Mas em Tangerang, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes junto a Jakarta, o impacto é óbvio. O presidente da autarquia deu ordens para que todos os estudantes usassem roupas islâmicas às sextas-feiras e rezassem de uma determinada maneira. Os regulamentos do presidente tornaram as pessoas menos atrevidas porque têm medo de Allah. Agora as roupas dos estudantes são roupas muçulmanas. Pessoalmente gosto muito do novo visual porque é todo branco. O Islão tem de ser sagrado, puro, tanto física como mentalmente. Antes disto havia problemas com brigas, drogas e álcool. Mas agora, graças a Deus, isso tem vindo a diminuir porque estamos mais concentrados na religião. A minha missão é moldar os estudantes que têm princípios morais e são devotos. Mas muitas estudantes femininas estão a ter dificuldades para se adaptarem às novas regras.
Eu prefiro as saias curtas com bainha curta. Mas disseram-me que tinha de usar estas roupas. Que posso eu fazer? Os meus pais disseram-me para vestir isto e isto. Eu detesto mesmo. Não suporto estas coisas. Eu sou uma rapariga de usar coisas simples. Não suporto andar toda tapada. Só quero usar as roupas normais. Não quero andar sempre suada. Para mim, ser-se muçulmano não é algo que se possa medir a partir daquilo que se veste. Isso vê-se a partir do coração. Por isso, e apesar de sermos muçulmanas, não temos de usar roupas compridas ou véu. Não tem de ser assim. Depende da pessoa. Para além de tudo isto, foi criada uma força de intervenção especial em Tangarang para fazer cumprir várias leis municipais recentemente aprovadas contra o álcool, o jogo e a prostituição. As mais afetadas são as mulheres. Lilis Lindawati é uma dona de casa e mãe de 2 crianças que trabalha como empregada de mesa em Tangarang. Era segunda-feira, por volta das 8 da noite. Eu estava à espera do autocarro para vir para casa, quando de repente fui agarrada por um segurança e atirada para dentro de um caminhão. Fiquei em estado de choque. Perguntei por que me estavam a levar e, finalmente, alguém me explicou que fui apanhada num raid contra a prostituição. Estamos a patrulhar, como está estabelecido na lei local número 8, a iniciativa contra a prostituição. Fazemos patrulhas todas as noites para fazer cumprir as novas leis rigorosas de Tangarang em relação à prostituição. É este o nosso dever. Fiquei assustada. Queria atirar-me do caminhão. E de cada vez que eles viam uma mulher sozinha no passeio, paravam e metiam-na dentro do caminhão. Na manhã seguinte, fomos julgadas em público, num espaço aberto. O juiz perguntou-me onde é que eu trabalhava. E eu disse-lhe que trabalhava num restaurante. Mas ele, claro que não acreditou. Pediu-me para lhe mostrar o conteúdo da minha bolsa. No interior, descobriu uma embalagem de pó de arroz e um batom. Eu disse-lhe que muitas mulheres tinham coisas dessas nas suas bolsas, até professoras e donas de casa. Mas foi a mesma coisa que estar calada. Então o juiz bateu 3 vezes com um martelo e multou-me em 3.000 rupias. Como eu não tinha possibilidade de pagar, ordenou que me levassem para a penitenciária das mulheres durante 3 dias. O caso de Lilis tocou num ponto nevrálgico, especialmente entre as mulheres muçulmanas. As mulheres que trabalham de noite encontram-se em desvantagem. Como ninguém pode andar na rua à noite, isso de certa forma leva as pessoas a suspeitarem que são prostitutas. Qualquer uma pode ser suspeita, correto? Isso quer dizer que qualquer mulher que se maquilhe seja suspeita de ser uma prostituta e seja levada? Lilis processou a cidade de Tangarang por esta ter violado os seus direitos humanos. O caso foi rejeitado pelo juiz do distrito, mas os seus advogados apelaram a um tribunal superior. A história de Lilis provocou uma reação generalizada entre os muçulmanos moderados. No que diz respeito a pressionar o movimento conservador, as mulheres estão a tomar iniciativa. Estamos muito contentes com o processo de democratização na Indonésia, mas existe um cancro neste processo de democratização. Eva Sondari é um membro do Parlamento do Partido Democrático Indonésio. E agora a porta está aberta. Toda a gente pode lutar pelo poder de controlar as outras pessoas. Subitamente, os grupos islâmicos querem impor valores aos outros muçulmanos e querem impor estes regulamentos na sociedade. Primeiro, a nível local, depois avançar para um nível regional e a seguir para um nível nacional. A nível nacional, foi introduzido o chamado projeto Lei Anti-Pornografia por membros do Parlamento, sob pressão de grupos islâmicos conservadores. Contém regulamentos em relação à nudez, um código de vestuário para as mulheres e até mesmo um código para as demonstrações públicas de afeto. As pessoas beijam-se umas às outras em público. Eu beijo o meu pai em público. Mas agora, por que não nos deixam fazê-lo? Para além disso, se um marido e a sua esposa se encontrarem num aeroporto, é normal que se beijem. Mas existe um artigo engraçado neste projeto-lei que diz que não se podem beijar durante mais de 3 minutos.
Penso que é uma jogada muito inteligente por parte dos conservadores que usam este tema da pornografia. Eu não sou a favor. O que acontece é que as pessoas que estavam contra o projeto de lei são agora apelidadas de a favor da pornografia, o que não é verdade. As mulheres são o alvo principal da lei, que é muito sexista. Um dos artigos diz que não podemos mostrar o nosso corpo, a nossa pele, porque provoca excitação sexual. Mas se analisarmos bem aquilo que a lei entende por corpo, descobrimos que se refere apenas às mulheres e não aos homens. Um dos alvos da campanha anti-pornografia é a aclamada artista pop Inul Daratista. Aquilo que eu faço é entretenimento. A cultura da Indonésia é muito rica e muito universal. Muitas das minhas danças e canções fui buscá-las a várias regiões diferentes. Os célebres espetáculos de Inul são baseados no estilo musical javanês, conhecido por Dangdut, uma mistura de música tradicional indiana, árabe e do sudeste asiático. No palco, tento sempre mostrar o meu amor pela personalidade da Indonésia. Mas desde que a lei anti-pornografia foi aprovada, tornei-me numa espécie de bode expiatório para as pessoas. Até em minha casa, houve demonstrações por parte de grupos radicais islâmicos. Os meus espetáculos estão a tornar-se numa coisa muito melindrosa de se fazer em público, especialmente se for ao ar livre. Em Kotapa havia quase 30.000 pessoas à espera para entrar, mas a autorização foi retirada. Os meus patrocinadores sofreram um grande prejuízo e todos foram para casa desiludidos. Isto acontece muitas vezes, porque certos grupos islâmicos protestam, fazem declarações, petições e recolha de assinaturas. Penso que algumas autoridades têm medo dessas organizações radicais. Dentro em breve, as pessoas não terão respeito pelas autoridades. Em vez disso, irão respeitar esses grupos. E depois o que será da Indonésia? Na ilha de Bali, onde a maioria das pessoas são hindus, a lei anti-pornografia foi particularmente problemática. Em Bali, opomos-nos com veemência contra esta coisa da anti-pornografia. Como podem ver, o turismo é o nosso estilo de vida. As pessoas nadam na praia, na piscina. E a nossa vida diária, a própria religião, tem vindo a fazer isto há milhares de anos. Mesmo nos símbolos divinos, existe uma certa nudez. Mas não dizemos que isto é pornografia. A lei anti-pornografia foi longe demais e a oposição fez-se ouvir em massa. Acabou por ser rejeitada e está agora a ser reformulada. Impedimos-la de ser aprovada porque é antidemocrática. Vai contra as práticas muçulmanas e islâmicas. Para mim, o Islão é muito democrático. O Islão concede poder às mulheres. O casamento entre Hanifa e Abdullah Salmun faz parte de uma antiga tradição matrimonial javanesa, mas é essencialmente uma cerimónia muçulmana. Se a forma como se pratica a religião é opressiva em relação às mulheres, então isso não é islâmico. Porque a igualdade entre as pessoas, independentemente do sexo e da raça, é um ensinamento básico do Islão. É, na verdade, uma garantia do Islão. Por entre todo este esplendor javanês, a cerimónia termina com uma oração muçulmana. Tolerância, pluralismo, justiça. Estes são os ensinamentos islâmicos e é aqui que podemos encontrar a convergência entre a democracia e os princípios islâmicos. Habib Rizek, o líder da Frente de Defensores do Islão, discorda. Tal como Abu Bakr Bashir, ele insiste que o Islão e a democracia não são compatíveis. A origem da lei na democracia
é o homem, enquanto no Islão é Deus. É Alá e os seus profetas que decidem se uma coisa é proibida ou não. Mas em democracia as pessoas discutem sobre tudo e mais alguma coisa, mesmo que isso já esteja escrito no Alcorão. No Islão não existe nenhuma lei que permita o casamento entre homossexuais e lésbicas. Alá disse que isso era proibido. A religião diz que isso está errado. Por conseguinte, essa lei nunca poderá existir no Islão. Porém, em democracia, se o Parlamento acordar que isso está correto, as pessoas podem casar-se com animais. O mesmo não acontece no Islão. Enquanto Rezek e os seus seguidores gostariam de ver a Indonésia tornar-se num Estado islâmico, o objetivo do movimento de Bashir é estabelecer um califado global, na verdade, um império muçulmano, como os grandes califados do passado, governado por um clérigo supremo chamado califa. Eu luto, esforço-me e sonho com a criação de um califado, porque o próprio profeta Maomé diz que no final desta era irá surgir um califado que fará do mundo um local mais seguro e pacífico. Foi a sua promessa. Por isso, o Islão deve prevalecer. Se o Islão fosse derrotado ou suprimido, o mundo acabaria. É tão simples como isso. A visão de Bashir é adotada por muitos extremistas islâmicos, incluindo Iman Samudra, que se encontra agora no corredor da morte devido ao seu envolvimento nos atentados de 2002 em Bali. É uma guerra religiosa como as cruzadas. Está escrito nos versos. Foi profetizado pelo profeta. O Islão voltará a brilhar sobre a terra. É tudo uma questão de fé no Alcorão. A guerra não terá fim até que o mundo acabe, com exceção de que os muçulmanos sairão vencedores. Estes jovens que dizem todas essas enormidades e que falam muito, fazem-no de peito cheio quando estão a ser entrevistados e sabem que vão aparecer na televisão. Mas não preocupe, porque o extremismo nunca vingará neste país, sabe? Os muçulmanos deste país são basicamente representados pela Muhammadiyah e pela Nadatul Ulama. Estas duas organizações gigantescas abarcam cerca de 90% dos muçulmanos. E as outras pessoas e as outras organizações também estão preocupadas, mas são pessoas razoáveis e racionais. Por isso, o fundamentalismo, o radicalismo e o extremismo são ramos militantes do Islão. Representam apenas uma pequeníssima fração da comunidade islâmica. Claro que a maioria ainda é moderada. A maior parte da Indonésia muçulmana é moderada. Mas temos de ser muito contundentes neste ponto. Para levar a cabo um ataque não são precisas muitas pessoas. Só precisamos de um pequeno número de pessoas eficientes. O atentado ao Hotel Marriott só precisou de 5 pessoas. Pode arrebentar-se com um hotel só com 5 pessoas. Em agosto de 2003, o Hotel Marriott, na Baixa de Jakarta, foi alvo de um atentado à bomba. Morreram 13 pessoas e 120 ficaram feridas. Em setembro de 2004, a Embaixada Australiana, 10 mortos e 160 feridos. Então, em outubro de 2005, ocorreu o segundo atentado em Bali. Então, de que forma é que nos podemos opor ao terrorismo? Como podemos pôr fim a isto? Hermawan Solistio é um investigador académico e especialista em contra-terrorismo na Indonésia que orienta investigações a ataques terroristas. A única forma de inverter a situação é combatendo o discurso, delineando uma nova estratégia de informação com nova substância. Mas em termos de discurso, os meios de comunicação nos Estados Unidos saem completamente derrotados. Perderam a batalha do discurso.
Existe uma crescente preocupação entre os analistas indonésios de que as políticas dos Estados Unidos estejam a impulsionar acontecimentos mundiais que deem credibilidade e legitimidade aos extremistas islâmicos, empurrando os muçulmanos moderados para campos mais radicais e os radicais para o terrorismo. A guerra no Iraque é um dos fatores pelo qual as pessoas aqui na Indonésia ficaram zangadas, ao ponto de estarem dispostas a juntar-se a estas organizações. A Frente dos Defensores do Islão é famosa por assaltos como este à Embaixada dos Estados Unidos em Jakarta. Não são conhecidos por executarem ataques terroristas ao estilo da Al-Qaeda, mas têm-se aproveitado dos últimos eventos para ajudar grupos terroristas. Quando Israel invadiu o Líbano no verão de 2006, a FPI organizou manifestações de apoio ao Hezbollah. Num cenário político e social como o atual, não é difícil recrutar potenciais terroristas graças à ideia de que estamos em guerra contra o demónio americano, que estamos contra os judeus e Israel, contra o sionismo. Existe a ideia de quem quer morrer pela causa vai para o céu. Os meus irmãos têm de perceber que os mártires, a bomba que lhes queima a carne e destrói os ossos, irá levá-los para um local de descanso com anjos belos durante milhares de anos e sem preocupações. Por que escolher outro caminho que não o de mártir? Para contrariar o estado mental que leva à violência, existe um grupo que está a fazer um apelo direto aos corações e almas dos jovens muçulmanos, num esforço para vencer a guerra de ideias. Ahmad Dhani é uma estrela de rock indonésia e líder da famosa banda Dewa. Também eles foram atacados pela FPI. Como resposta, Dhani escreveu Lashkar Cinta, os Guerreiros do Amor. Começa com uma conhecida frase do Alcorão, apelando a todos os amantes da paz. Esta canção fala sobre os muçulmanos radicais na Indonésia. Diz o seguinte: todos os amantes da paz estejam atentos e de guarda às almas perdidas e que têm o coração torcido de raiva às almas perdidas, envenenadas pela ignorância e pelo ódio. Os radicais estão sempre a dizer que os cristãos, os budistas, os hindus ou os judeus vão para o inferno. Eu não acredito nisso. Por isso, fiz esta letra. Se o ódio já te envenenou contra aqueles que têm uma religião diferente, então o mal já se apoderou da tua alma. Então o mal já te tornou no seu abraço maldito. É o mesmo que Alá disse aos muçulmanos: nunca irei amar ou abraçar pessoas cheias de ódio e raiva, pessoas que desejam o sangue dos outros. O enorme sucesso da banda de Dhani, os Dewa, com a sua mensagem do Islão como uma religião verdadeiramente compassiva e amante da paz, é um sinal de esperança em relação ao futuro da Indonésia. Mas para alguns jovens a mensagem não está a passar. Os julgamentos dos suspeitos dos atentados de Bali de 2005 ainda decorrem e o receio de futuros ataques terroristas continua a ser grande. A polícia conseguiu matar um dos cérebros por detrás dos atentados de 2005 durante um tiroteio no local onde se encontrava escondido. Outros conseguiram escapar. Mas a maioria dos indonésios continua otimista e tem confiança no futuro da democracia na Indonésia. Este terrorismo é praticado por um grupo muito reduzido de pessoas. A grande maioria dos indonésios quer a paz.
Não são terroristas. O Islão é uma religião que é uma bênção para o mundo. Estamos no caminho certo para construir um país democrático. Mas existe o problema de sermos um país muito grande. Existem grandes diferenças entre as pessoas. Algumas pessoas já vivem na era da informação, utilizam computadores e todas essas coisas. Mas outras ainda vivem na Idade da Pedra, como na Papua. Algumas são muito ricas, outras são muito pobres. Umas têm acesso à educação, outras são analfabetas. Temos mais de 300 grupos étnicos com idiomas diferentes. Não é fácil. A democracia só começou a ser implementada em 1998. Há muito tempo que não tínhamos este tipo de liberdade. E agora, subitamente, temos liberdade e as pessoas fazem o que querem. Os Estados Unidos têm um sistema democrático há mais de 200 anos. Nós começámos apenas em 1998. Ainda nem sequer passaram 10 anos. Claro que temos muitas controvérsias no país. É precisamente esse o sinal da democracia. Por isso, deixemos que o processo democrático faça o seu trabalho. Versão portuguesa via satélite.